Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, bom dia a todos. A aula de hoje é de fundamental importância para todos nós, para todos os católicos, na verdade. E obviamente não é porque eu estou dando a aula, porque a aula está sendo dada aqui no centro, mas é porque é um assunto que é imprescindível para nós que vivemos no século, que vivemos no mundo, né, que estamos no meio secular. Se não, não é 100%, mas eu acho que 95% do que eu falarei aqui está presente num curso de Padre Paulo Ricardo chamado Engenharia da Santidade, certo? Então, quem fez ou faz esse curso vai lembrar, né? E quem não fez ainda vai pegar os spoilers, né? Mas realmente, eu já começo indicando fortemente esse curso, né? Engenharia da Santidade, na verdade já tem duas partes dele, certo? Engenharia de Santidade parte 1 e Engenharia de Santidade parte 2. O que ele propõe nesse curso, ele fala logo no começo, é algo que eu acho extremamente brilhante. Eu nunca tinha parado para fazer essa analogia, e agora eu faço ela em tudo na minha vida, analogia entre engenharia e arquitetura, né? Porque o que o Padre Paulo fala no começo é o seguinte, que ele quer com esse curso nos dar os fundamentos, certo? Nos nortear acerca da engenharia da santidade. A engenharia, né, é aquele grupo de leis, é aquele grupo de normas, né, que regem todo tipo de construção. Existem normas, leis físicas, por exemplo, que não podem ser contrariadas senão a construção cai, né? Então, a engenharia da santidade nos remete aos fundamentos da santidade. Aquilo que todos os santos têm em comum, independente de cultura, independente de tempo, independente de local em que vivem, certo? De disposição geográfica. Todos os santos têm alguns fundamentos e algumas premissas em comum. Qual a relação que ele faz de engenharia e arquitetura? Porque a arquitetura é a forma, né? Com os mesmos princípios de engenharia, você pode construir, por exemplo, construir uma construção, né? Em estilo gótico, em estilo neoclássico, em estilo barroco, enfim, pode construir uma construção horrível, na verdade, mas com os mesmos princípios da engenharia. A arquitetura é a forma, portanto, é o molde que a coisa vai, digamos assim, de fato a forma tomada a partir desta construção. Então, os santos, ao longo destes 2000 anos de catolicismo, eles construíram a sua personalidade de santidade, trilharam o chamado caminho de santidade a partir dos mesmos fundamentos. Mas a arquitetura, né, a forma, ela varia de acordo com a cultura, de acordo com um determinado período histórico, com um determinado espaço geográfico. Não quer dizer que a santidade ela é relativizada. O que é santo para você não é santo para mim. A santidade é um valor único, universal, imutável e atemporal, portanto eterno, né? Mas a forma, né, a pedagogia com a qual nós vamos aplicar esses princípios de santidade em nós e na nossa sociedade vai variar. Certamente alguém teria uma facilidade colossal para tratar, por exemplo, do fim último do homem, né? Se nós fôssemos para uma paróquia no interior da França no século XVI, no século XVII, e hoje em dia, se nós formos para as nossas paróquias, nas nossas áreas urbanas, nós teremos uma dificuldade colossal, né? Então são realidades opostas, uma facilidade colossal e uma dificuldade colossal para se falar nisso. Os princípios são os mesmos. O homem tem como fim último a Deus. A santidade é o caminho que aponta para este fim último. Se o homem se desvia deste caminho, deste trilho, ele vai para o inferno, etc, 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 etc. Mas a arquitetura, como eu vou moldar isso e aplicar isso à realidade, ela vai variar. Por isso que existem métodos catequéticos distintos, mas nenhum deles pode se desviar da verdade. Se algum deles se desvia da verdade, deixa de ser catequese, né? Eu já falei aqui, no grupo masculino eu falei isso, o caso do padre lá, né? Que uma senhorazinha na reunião com o padre falou o seguinte, foi de lascar. Ela falou, padre fulano, eu sempre esqueço, ela disse mais ou menos assim, padre fulano, a sua homilia mais diverte do que converte. Né? Então é basicamente isso.
né? Se a catequese ela não está fundamentada na santidade, ela vai divertir, ela não vai converter. Pois bem, então o que eu vou falar aqui é a importância de trilharmos o chamado caminho de santidade e as implicações que trilhar este caminho, vivê-lo e ordenar a nossa vida para sermos configurados plenamente a Cristo, né? Ou seja, cumprirmos, fazermos em nossa vida aquilo que São Paulo relata na Carta aos Gálatas, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. As implicações de viver isso, quais as implicações disto na sociedade, né? Para a chamada restauração da cristandade, da civilização cristã. Pois bem, eu começo a partir de um pressuposto que é básico, né? O mínimo necessário para se viver um caminho de santidade é estar em estado de graça, né? Santa Teresa d'Ávila, nesse livro aqui, que se não todos, mas a maioria de vocês conhecem, As Moradas do Castelo Interior, Moradas, vai depender da edição, mas é o mesmo livro. Ela constrói, certamente com inspiração divina, né? Ninguém escreve um livro desse com suas próprias forças, com inspiração meramente humana, é impossível. Certos livros, quando a gente lê, a gente percebe, não, tem algo profundo aqui. Por exemplo, você lê esse outro livro aqui, Filotéia, São Coisas de Sales, é humanamente impossível escrever isso aqui sozinho. É necessário que haja inspiração divina para isso aqui. É necessário que haja um dom do Espírito Santo infuso na alma deste rapaz aqui, deste senhor, melhor dizendo, para escrever esse livro, né? Mesma coisa, o Sermões do Padre Antônio Vieira e tantos outros livros espirituais que nós temos por aí. O primeiro passo é estar no estado de graça. E por que eu falei das Moradas do Castelo Interior? Porque Santa Teresa d'Ávila, ela basicamente vai tratar a alma humana como um castelo, por isso castelo interior, dividido em 7 moradas, em 7 aposentos, vamos dizer assim. Essas 7 moradas são estágios de santificação, sendo de forma muito resumida, né? São estágios de santificação do homem. Como é que eu sei que eu estou dentro do castelo? Como é que eu sei que eu estou trilhando esse caminho de santificação, né? De conhecimento, de exame interior e de santificação ao mesmo tempo? Estando em estado de graça, primeiro ponto, né? Quem está em estado de pecado grave, não cometendo pecados veniais, mas em estado de pecado grave, está fora do castelo. Ou seja, está em morada alguma. Você está fora do castelo. Você está basicamente renunciando à sua própria alma. Basicamente é isso. Você querendo ou não, você terá a alma eternamente, ela não morre. A imortalidade da alma, coisa é o terraplanismo da teologia, né? A imortalidade da alma, não faz sentido. Sua alma nunca morrerá, mas você está praticamente renunciando à sua alma. Que você está colocando acima de qualquer bem espiritual que você possa ter através da santidade, através dos sacramentos, da vida em graça, etc. e tal. Está colocando um mero prazer momentâneo, por exemplo, a luxúria, a soberba, a vaidade, qualquer outro pecado que você possa vir a cometer. Então, são 7 moradas. A primeira morada é estar em estado de graça. Você está em estado de graça, você está na primeira morada. Certo? Não confundam isso com a teoria das 12 camadas, da personalidade. Não tem nada a ver com isso. Estamos aqui falando de degraus da vida de santidade, da vida espiritual. Certo? Primeira camada. Primeira morada, você está em estado de graça. Eu confessei. Obviamente você obedeceu a todos os pressupostos para uma boa confissão, né? Você estava arrependido de todos os seus pecados, você confessou todos os seus pecados, em número e agravantes. Obviamente você confessou para um padre católico, apostólico romano, que tem as faculdades necessárias e a permissão para se confessar. Afinal, para quem não sabe, há padres que são ordenados, mas não têm a faculdade de absolver pecados. Que por alguma situação moral, por exemplo, o bispo não o libera para ouvir confissão. Então o padre reza a missa, mas não escuta a confissão, por exemplo. Não é tão comum, mas isso existe, né? Enfim, todos esses pressupostos necessários. Você tinha um firme propósito de não mais cometê-los, etc, etc. Você está na primeira morada, ótimo, você está em estado de graça. Vem a pergunta, que Padre Paulo responde lá na 8ª ou 9ª aula. Como eu sei que eu estou em estado de graça? Né? Ele responde uma coisa que, assim, se alguém for escrupuloso, o cara dá um tiro na cabeça. Né? Você, objetivamente, nunca saberá que está em estado de graça.
Você nunca saberá. Porque a vida espiritual não é um cartório, tá entendendo? Assim, você leva um documento, o cara carimba, assina, passa por outro setor. Não existe uma burocracia espiritual. Max Weber não aplicou essas coisas à vida espiritual. Você nunca terá a plena certeza, eu estou em estado de graça. Mas você tem todas aquelas premissas, aqueles pressupostos que lhe levam a ter uma confiança e uma esperança em Deus de que você está em estado de graça. Ora, me arrependi dos pecados que eu cometi, totalmente. Tenho total nojo, desprezo e ódio aos pecados que eu cometi. Tenho o firme propósito de evitar toda e qualquer situação de tentação ou de pecado que me leve a cometê-los. Confessei todos os pecados que eu lembrava integralmente, em número e em agravantes. O padre me absolveu. É um padre católico com plena faculdade para absolver pecados. Então pronto. Eu tenho esperança em Deus. Por que eu falei nos escrupulosos? Porque quem é escrupuloso não tem esperança em Deus. O escrúpulo é uma doença espiritual que basicamente nos impede de confiar em Deus. O escrupuloso confia em si. Entende? E exatamente por colocar a confiança da sua vida espiritual em si mesmo, aí ele desbanca no desespero. Né? Então, não sei se alguém aqui sofre do escrúpulo, mas muito mais provavelmente conhece alguém que é escrupuloso. Né? O escrupuloso é aquela pessoa que nunca tem certeza se está em estado de graça. Nunca, como eu falei, objetivamente nós não teremos certeza, né? Mas nós temos tudo aquilo que nos leva a acreditar. Estou em estado de graça. O escrupuloso não. Ele termina a confissão, ele se questiona: meu Deus, será que eu poderia ter sido mais claro com tal pecado? Será que eu tinha um propósito firme? Será que o meu propósito não mais cometer aquilo é firme mesmo? Será que eu estava realmente arrependido? Isso e aquilo, não, eu acho que não foi válido, eu não vou comungar. Né? Aí na próxima confissão ele continua com os mesmos medos e as mesmas seguranças, ele não comunga nunca. Pronto. Uma pessoa que teoricamente está apta a receber a noção de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, mas não comunga porque confia em si mesmo. E confiando em si mesmo, ele tem total insegurança da sua própria vida espiritual. Né? Então, o escrúpulo é algo grave, do que já foi tratado aqui, inclusive, em uma aula, não sei nem quanto tempo atrás. Né? Então, estamos em estado de graça. Ótimo, maravilha. O segundo passo é nós começarmos a cultivar esta vida espiritual, este caminho de santidade. Isso se faz como? Através daquele meio que é universal, que é imutável, que é atemporal e que forma todos os santos, que é a oração. Certo? Oração. É aquela coisa. Santos sem Eucaristia nós tivemos vários, mas sem oração nós não tivemos nenhum. O que eu quero dizer com isso? A Eucaristia pode ser deixada de lado ou desprezível de forma alguma. Mas ora, quantos santos não viveram em períodos de perseguição, se converteram durante o período de perseguição, foram batizados, etc., eram católicos, são católicos, estão na glória dos céus, são católicos, mas não tinham padres para rezar a missa porque os padres foram assassinados, por exemplo, foram martirizados todos. Eles não tinham comunhão, foram presos, foram martirizados sem comunhão, inúmeros. Mas todos eles tiveram como fundamento, todos eles tiveram como nos princípios dessa engenharia, que é um princípio universal, a chamada oração. Então, trilhar o caminho de santidade é trilhar um caminho de oração, de vida de oração. Certo? Nós estamos na segunda morada, estamos começando a rezar, eu estou percebendo que é importante rezar, e eu começo a trilhar este caminho de oração íntima, né? Eu vou falar melhor sobre a oração mais à frente. E aí eu começo a desenvolver, obviamente, uma vida de oração constante, oração, meditação, contemplação. Eu chego à terceira morada. A terceira morada me leva à chamada via purgativa. Purgativa, purgar, queimar, não é? Purificar, obrigado, purificar. Eu estarei me purificando. E é uma via cruel. Porque é aquele momento em que o próprio demônio ele vai colocar todos os seus prazeres e todas as suas concupiscências em total confronto com a sua vida espiritual. É aquele momento em que você quer ser santo, você deseja ser santo, você deseja viver esta alegria constante em sua vida, porque, como eu já falei, não existem santos tristes, todos os santos são felizes. Podem ver digamos assim, nas piores sociedades,
passar pelas piores penúrias e tribulações, mas serão plenamente felizes, porque sabem que a razão de sua felicidade está em total comunhão com Deus. Então você será esmagado, será triturado, né? Todas as concupiscências da sua vida, algumas que você esqueceu, aqueles pecados que nunca mais lhe afetaram, surgem. Começam a ser jogados na sua cara. E você precisa purificar-se diante deles. É o momento de provar, então, o quão eu ia dizer macho, mas isso tem que ser aplicado às mulheres também, mas o quão corajoso e o quão forte você é diante disso. É a via da mortificação, é a via do sacrifício, é a via da penitência. Não é? Por exemplo, os pastorinhos de Fátima, assim, eles entraram na primeira morada, né? Se confessaram. Talvez eles nunca tenham pecado, não, assim, gravemente, não sei. Não estudei a vida deles tão a fundo para saber disso. Mas vamos supor, estão na primeira morada, se confessaram, começaram a rezar, eles dão um salto, assim, Nossa Senhora aparece para eles, em um mês, eles dão um salto que nós damos muitas vezes em anos, tá entendendo? Nossa Senhora aparece em maio, ela vai aparecer novamente em 13 de junho, em um mês, eles estão em estado de graça, eles se jogam no mar da vida de oração e já iniciam a via purgativa, já estão na terceira morada, já estão fazendo penitências e jejuns, já estão dando a comida que eles têm para os pobres. Não, vamos fazer jejum, vamos deixar de comer hoje, oferecer isso pelos pecadores, né? Já estão amarrando corda aqui na sua cintura para lhes causar o incômodo de mortificação. Então, em um mês eles pulam assim, primeira, segunda, terceira morada já. Na quarta morada você já está encaminhado, Deus já lhe carrega. É claro que você pode cair, todo mundo pode cair, né? Mas Deus já está lhe carregando, sabe? Você já está meio que descansando nos braços do Senhor. E aí quinta, sexta, sétima morada é outra história, para não me delongar muito nisso. Mas, como eu falei, o primeiro ponto é estarmos em estado de graça. Aqueles que estão em estado de graça, é necessário saber isso. Todos que estão em estado de graça recebem, né, o Espírito Santo. É claro, nós recebemos o Espírito Santo no batismo, ok? Nós recebemos os dons do Espírito Santo no batismo, mas nós recebemos um sopro maior, uma força maior a partir do Espírito Santo na crisma, na confirmação, certo? Mas se nós pecamos, olha, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nossa alma está atrelada ao nosso corpo. Se nós pecamos, nós estamos expulsando o Espírito Santo dentro de nós. Uma coisa óbvia. Quando nós estamos em estado de graça, nós recebemos novamente este morador, que é o Espírito Santo. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo falou, né, que nestas pessoas que recebem o Espírito Santo, né, eu e o Pai faremos morada, né? Ou seja, nós recebemos aquilo que é conhecido como inabitação trinitária, a presença de Deus nas três pessoas dentro de nós. Nós somos, portanto, morada, nós somos, portanto, casa de Deus. Isso passa longe de qualquer gnose, certo? Homem divino, não tem nada a ver com isso, né? Mas nós recebemos realmente, nós nos fazemos morada de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é engraçado, na verdade, porque, por exemplo, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, né? Ninguém aqui é ortodoxo. Então, nós queremos o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Cláusula filioque, ela existe aqui, do credo niceno-constantinopolitano. É quase que o caminho inverso. Primeiro o Espírito Santo age, aí sim, Cristo e o Pai farão morada. É isso que nós chamamos, portanto, de inabitação trinitária. De onde vem, então, o caminho de santidade? Porque estar em estado de graça é uma obrigação. Basicamente, coisa maravilhosa, não. É uma obrigação. Começou o presidente protestante, né? Ou ele é maçom e protestante, é um dos dois. Ou muçulmano, que eu já falei mal dos muçulmanos aqui também. Falei mal de todo mundo, quase. Mas eu estou falando de algo que é básico e que é uma obrigação. Eu estou em estado de graça, sou santo. De forma alguma. Você está cumprindo o pressuposto do bem-estar, digamos assim, da sua alma. É uma obrigação. Né? É que nem a criança que
nota boa, olha como eu sou um aluno maravilhoso. Não, você já cumpriu sua obrigação. Aluno maravilhoso é um nível acima disso, né? Alguém chegou aí. Então, o estado de graça não sinaliza que você é santo. Sinaliza que você iniciou a caminhada neste caminho de santidade. Você começou a trilhar este caminho de santidade. Como nós então vamos nos desenvolver no caminho de santidade? É através de uma coisa chamada fé, que é um dom de Deus. A fé, sendo um dom de Deus, ela não é um sentimento. Eu sinto. O pessoal pentecostal é muito atrelado a isso, ao que eu chamo de uma fé filial. Olha, eu estou rezando, chorei na minha oração, né? Então realmente minha oração foi com fé. Ora, mas quem não chora não tem fé? Eu estou rezando aqui, eu comecei a sorrir na minha oração e sabe, a entrar no transe. Não, você talvez seja um problema psicológico, talvez não sei. Mas o fato é que o sentir não é uma regra de fé. O sentir, o ato de sentir, o ato de ter um sentimento não é uma regra de fé. Certo? A fé também não é uma confiança. Nós temos que ter muita cautela, muito cuidado com isso. A fé não é uma confiança, não é um estado de confiança. Né? Quando Lutero surge, começa com todos os seus problemas, realmente psicológicos que ele tinha, já falamos sobre eles aqui. E aí ele vai ler, né, a Bíblia, e aí surge diante dele o versículo, o justo viverá pela fé. Lutero, ele não entende que a fé é um ato concreto, a fé é um ato, né? Mas ele entende a fé como uma mera confiança. Ou seja, eu tenho fé, eu estou aqui confiando em Deus, sabe? Por exemplo, eu tenho fé na Eucaristia, um exemplo, um artigo de fé, né? Que a Eucaristia é o verdadeiro corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, presente sob as espécies do pão e do vinho. Eu tenho fé na Eucaristia. A fé luterana é a seguinte: eu confio que naquela hóstia, aquela hóstia é o corpo de Cristo. É uma confiança. Olha, confiança pode deixar de existir. As pessoas confiam umas nas outras, se a pessoa traz sua confiança, você deixa de conseguir confiar nela. Esta é a fé luterana. É uma confiança. É algo, é uma fumaça, entende? A fé católica não. É o corpo de Cristo. Independente de eu estar naquele dia com um grande grau de espiritualidade, rezando quando estou chorando ou não, mas é o corpo de Cristo. E mais, independe da santidade de quem está celebrando. Né? Por isso que eu acho que a jansenismo é heresia, né? De que a santidade, a validade do sacramento depende da santidade de quem o administra, de quem o celebra, está atrelado a esse erro luterano, a este erro protestante. Porque se eu tenho confiança, se minha fé é uma confiança neste artigo de fé, ora, se for um padre devasso que está rezando a missa, ora, quem diabos vai confiar num padre devasso? Ninguém confia no conselho de um padre devasso. Na verdade, você não vai aconselhar-se com um padre que seja devasso, promíscuo, adúltero, né? Que traia o celibato, que traia o sacerdócio, que não seja santo, ou pelo menos que não busque a santidade. Ninguém vai atrás do sacerdotismo. Se a fé para mim é a confiança, por que eu vou confiar que aquele padre está ali realizando de fato a consagração? Para nós não. Nós temos fé, é um fato. Independe da minha confiança nisso ou não, independe do meu estado de espírito ou não, independe da santidade de quem está celebrando ou administrando o sacramento ou não. De fato, é um artigo de fé, é verdade, faz parte da realidade, mas também é algo intimamente ligado que surge de uma realidade atemporal. Certo? Então, a santidade ela vem através da fé. Já que a fé
é o exercício da santidade. E a santidade, por sua vez, também é o exercício da fé. Quanto mais fé eu tenho, mais eu exercito a minha santidade. Ora, vamos ser práticos aqui. Se eu me preparei para me consagrar à Virgem Maria, eu li todo o tratado de São Luís de Montfort, fiz os exercícios espirituais, etc. E tenho fé em tudo aquilo que ele ali demonstrou. Então, portanto, eu tenho fé que todos os meus bens corporais e espirituais são entregues à Virgem Maria. Tudo eu tenho que fazer com Maria, em Maria e por Maria. Tudo, absolutamente tudo que eu faço. Tudo que eu compro, tudo que eu como, tudo que eu bebo, tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo. Totus tuus não é 95% tuus, é totus, todo teu. Né? Eu tenho fé nisto aqui. Qual será, digamos, a ação consequente disso? Eu irei realmente fazer tudo com Maria, em Maria e por Maria. Por exemplo, a forma como eu me visto estará de acordo com a forma com a qual Nossa Senhora quer que eu me vista. Pela modéstia, pudor, etc, etc, etc. A forma com a qual eu rezo estará atrelada à forma com a qual a Virgem Maria rezava, com uma humildade colossal, absurda. Né? A forma com a qual eu amo a Deus estará intimamente ligada e atrelada à forma com a qual a Virgem Maria amava a Deus. Certo? Então, os meus atos serão consequentes deste motor inicial que é a fé. Mas também os meus atos, por sua vez, as coisas que eu faço, as coisas que eu promovo, a minha vida de santidade, serão o motor para a minha fé consequente. Né? Como eu falei, a fé ela não é uma confiança. A fé, de fato, é uma entrega à providência. Uma entrega e uma providência, uma entrega e uma pertença à providência. Né? Então vamos lá, o salmo, né? O Senhor é meu pastor, nada me há de faltar. Nada me há de faltar. O Senhor é meu pastor, eu estou confiando que Ele não vai me faltar nada. Né? Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele nos prometeu. Né? E como é a conclusão? Ainda que eu ande por o vale escuro como a sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor Deus me guia. Né? Então, isso não é uma mera confiança. Eu estou andando com Deus, mas olha, eu estou dando um voto de confiança que o Senhor vai me guiar, vai me proteger no vale escuro como a sombra da morte. Não. Eu me entrego totalmente ao agir, à providência e ao querer de Deus, dentro, inclusive, dos momentos de tribulação. Isso tudo que eu estou falando aqui faz parte de uma coisa chamada organismo espiritual. Da mesma maneira como o nosso corpo tem seus membros, seus órgãos, seus sistemas, suas funções, hormônios, isso e aquilo, etc e tal, nós precisamos, por exemplo, comer para adquirir os nutrientes, etc, gerar energia, blá, 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 blá. Nós temos, então, um organismo espiritual que necessita de um alimento, que este alimento será absorvido pelo nosso corpo e terá funções necessárias para o melhor desenvolvimento deste organismo, para que nós possamos melhor viver com este organismo. Né? Então, nós temos então um organismo espiritual. Quando nós estamos em estado de graça, a primeira coisa que acontece é que o Espírito Santo ele enche este nosso organismo. Ele está repleto, está cheio, né? Das graças de Deus. As causas consequentes de estarmos cheios, deste nosso organismo estar cheio do Espírito Santo, são as virtudes. O Espírito Santo enchendo o nosso organismo, nós temos agora fé, esperança e caridade. Nós podemos operá-las em nossa vida. E se nós podemos operá-las em nossa vida, nós podemos operá-las na vida do próximo. Certo? Minha fé será testemunho de conversão ao próximo. A minha esperança será testemunho de entrega à providência divina para o próximo, para que ele veja. E a minha caridade, o verdadeiro amor, será também externalizado em atos ao próximo. Né? Está em estado de graça, mas não tem a capacidade de amar ao próximo, alguma coisa está errada com o seu organismo espiritual. Certo? Se você se confessa, e a confissão foi válida e tudo mais, os pressupostos e as premissas da confissão foram válidos e tararã,
mas você não tem a capacidade de amar ao próximo, eu estou falando de amor, não estou falando de um sentimento, de amar alguém, ou seja, de querer levar essa pessoa à verdade, ao fim último, à glória dos céus. Não é, eu amo você. Como eu havia dito, né? Se você está em estado de graça, você recebe o Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo, ele infunde em você as virtudes teologais, e você não tem a capacidade de amar ao próximo, há algo de errado com o seu organismo espiritual. Se você não tem a capacidade, a mínima capacidade de demonstrar a sua fé através da oração ou através de atos de fé, há algo de errado com o seu organismo espiritual. Se você não tem a capacidade de entregar-se à providência através da esperança, você tem algum problema com o seu organismo espiritual. Afinal, a fé e a santidade estão atreladas. Uma gera a outra e ambas vão movendo uma a outra. Quando a gente vai estudar algumas obras de espiritualidade católica, né, Filoteia, as Moradas do Castelo Interior, a Oração de Santo Afonso, tantas outras obras de espiritualidade, nós quase sempre, se não sempre, vamos chegar a uma exaltação do silêncio. Quem aqui já leu obra de espiritualidade pode fazer um exercício de memória e lembrar disso. Sempre se exalta o silêncio. O quão virtuoso e salutar é o silêncio, o calar-se. Por quê? Porque quando nós estamos em silêncio, é óbvio, nós estamos longe do barulho, né? Nós temos então a capacidade de nos ouvirmos melhor, né? De nos estudarmos melhor, de examinar de uma forma mais concreta a nossa consciência, fazer um exame de consciência. Ora, para me converter, para ter uma conversão constante, eu tenho que estar constantemente fazendo um exame de consciência. Por quê? Conversão predispõe o quê? O ato de convergir o caminho, de fazer uma conversão, de girar 180 graus no seu caminho. Eu estou trilhando um caminho ao abismo, eu irei convergir este caminho para o eterno, por exemplo. Então a conversão está intimamente ligada a isso, ao ato de nós convergirmos no nosso caminho, dar um giro de 180, 360. 360 você vai voltar para a mesma coisa, de 180 graus. Né? E para que eu possa mudar a minha rota, para que eu possa mudar o meu caminho, eu tenho que fazer um exame de consciência. Eu estou fazendo algo certo, eu estou sendo virtuoso, eu estou sendo santo, eu estou sendo casto, eu estou sendo humilde, eu estou sendo todas as coisas que eu devo ser. Né? Por isso é necessário um exame de consciência constante. Por isso que um dos atos e uma das práticas mais virtuosas que existem é que se faça sempre durante as orações noturnas, né, antes de dormir. Eu espero que vocês rezem antes de dormir. Se faça um exame de consciência. Porque o dia acabou, o dia está acabando. Pelo menos para mim o dia vai acabar porque eu vou dormir. Dormindo eu não posso fazer nada. Né? Eu faço um exame de consciência para meditar as minhas obras, meditar as obras que eu realizei, que eu pratiquei durante aquele dia. É necessário fazer isso, um exame de consciência. E o exame de consciência deve ser, então, constante. Sempre constante. Para que eu cresça em virtude, para que eu possa identificar as minhas doenças espirituais, por exemplo. E isso se dá somente através do silêncio. Também é através do silêncio que eu posso melhor, então, contemplar a Deus. Posso, então, melhor rezar. É através do silêncio. Porque quem diabos consegue rezar com barulho? Eu fui a uma missa ontem. Essa semana, acho que foi terça-feira. Ontem a missa eu consegui rezar, mas terça-feira, se não me engano, eu fui à missa. E aí, comunguei, né, e rezei. Aí, após a bênção final, fiquei para fazer uma oração de ação de graças. Continuar em meditação, em oração. Eu simplesmente não consegui, porque todas as pessoas
transformaram a igreja num salão de festas, né? E eram as coisas mais absurdas, pessoas conversando, pessoas gritando, crianças batendo palma, né? Pessoas tocando instrumentos. Eu falei, não, eu desisto. Não conseguirei rezar, é humanamente impossível, pelo menos para mim, rezar. Um santo de 7ª morada, talvez ele reze até em tiroteio, né? Mas eu, né, um pobre coitado, não consigo rezar com barulho. O silêncio, ele coloca obstáculos, o barulho coloca obstáculos, sabe? Entenda a oração como assim, um caminho, sabe? Estou treinando um caminho. Quanto mais eu ando, eu estou rezando. Vamos fazer essa analogia. Aí me surge então um carro parado no meio do caminho, eu tenho que desviar. Surge então uma pedra, eu tenho que desviar. Surge então, sei lá, um poste. A prefeitura colocou um poste no meio da rua. Isso às vezes acontece, certo? Eu tenho que desviar disso. Este é o efeito do barulho na nossa vida de oração. Eu não consigo chegar àquele fim. Eu até posso conseguir, né, melhor dizendo, mas com muita dificuldade. Porque o que é a oração? Com a oração, basicamente, nós estamos nos entregando a Deus e a sua providência ao seu agir. É um ato de fé. E lembre-se, gravem isso. É necessário que nós tenhamos atos concretos de fé. A fé não é uma fumacinha, não é uma névoa. A fé não é uma confiança, mas é algo firme e concreto. E, portanto, é necessário que eu tenha em minha vida atos firmes e concretos de fé. Senhor, eu tenho uma fé tão grande no Senhor, mas ó, é só uma fezinha mesmo, sabe? Não precisa de obra nenhuma não, isso não existe. Afinal, ó, já deixou São Tiago em sua carta, deixou muito claro, né? A fé sem obras é uma fé morta, não é uma fé fecunda, não é uma fé que cria raízes. Se alguém chega com essa conversa, nós podemos questionar aquilo mesmo que ele questiona em sua carta, né? Mostre-me sua fé sem obras, que mostrarei com obras a minha fé. Mostrarei com obras a minha fé, ou seja, a minha fé ela é demonstrada e ela é praticada através de atos concretos. Na minha oração, na minha penitência, na minha mortificação. São atos concretos, entende? Então, quando eu estou rezando, o que basicamente eu estou fazendo? Primeira coisa, eu estou dedicando a Deus, única e exclusivamente a Deus, um tempo que eu poderia dedicar a outra coisa. Primeiro ponto. Se eu estou rezando, eu não estou fazendo qualquer outra coisa naquele momento, uma coisa óbvia, certo? Primeira coisa, eu estou dedicando a Deus um tempo que poderia ser dedicado a qualquer outra coisa. A ler um livro, a ouvir música, a pecar, qualquer outra coisa. Segundo, quando eu estou rezando, eu estou dedicando o meu intelecto e a minha razão a Deus. Porque eu não estou, pelo menos quando se vai rezar, não se vai rezar pensando na prova que você vai fazer. Você vai rezar pensando em coisas relacionadas à oração, né? Você não vai rezar e estudar ao mesmo tempo. Estudar matemática, funções logarítmicas, por exemplo. Você não faz isso. Você vai rezar pensando em coisas do alto, em coisas espirituais, certo? Você então está submetendo o seu intelecto e a sua razão a Deus, plenamente. Terceira coisa, quando nós estamos rezando, então nós estamos fazendo um exercício de esperança. Nós estamos dando um salto na esperança. Por que um ato de esperança? Porque eu estou rezando e eu confio concretamente que Deus está me ouvindo. Ou alguém aqui reza com dúvida se Deus ouve suas orações? Não faz sentido. Se eu estou com a minha oração, ela tem um sentido de petição, de pedir algo, uma graça. Não quer dizer que ele irá realizá-la. Não quer dizer isso. Mas no mínimo que ele irá ouvi-la. Né? Então eu estou dando um salto nesta virtude da esperança. Eu estou confiando de que eu estou rezando e o próprio Deus está me ouvindo. E também quando nós estamos em oração, nós podemos fazer um exercício que é fantástico, que é meditar as realidades temporais através da lupa espiritual. Porque quando nós vamos rezar, nós certamente vamos colocar diante de Deus realidades temporais.
nossos problemas, as tentações que nós sofremos, os pecados que nós cometemos. Claro, o pecado ele mancha a nossa alma, mas é uma realidade, está presente no tempo, está presente no espaço. É real, eu cometi, é real, é concreto, não é algo abstrato. Os pecados são concretos, né? Eu sei que eu cometi. Eu coloco na oração uma realidade temporal, mas eu a estou observando através da lupa do eterno. Estão entendendo? Através da lupa da vida espiritual. Se, por exemplo, eu estou rezando e eu trato com Deus acerca algum problema aí, não pessoal, algum problema com namoro, sei lá, problema no namoro. Estou rezando um problema no namoro, estou com um problema no namoro, seja qual for. É a realidade temporal. Estou brigando com minha namoradinha. Mas quando eu estou rezando, eu estou observando esta realidade, este problema através desta lupa, através do ponto de vista espiritual. Porque eu estou pegando algo que está na terra, está no meu plano temporal, e estou elevando a Deus. Entende? E por que isso está intimamente ligado à fé? Porque se eu estou fazendo isso, é porque eu creio e eu tenho a convicção de que mesmo as realidades temporais têm como raiz e fundamento realidades espirituais. Estão entendendo? Se eu chego a Deus, Deus é maravilhoso, né? Deus está parado ali. Eu vou rezar, não é? E aí eu coloco a Ele os problemas do meu relacionamento, do meu namoro, por exemplo. Eu estou crendo, eu creio, eu sou convicto de que estes problemas, eles têm, em certo grau, um fundamento espiritual. Se não tivesse fundamento espiritual algum, não faria sentido eu levar algo que é temporal a uma realidade atemporal. Não faria sentido eu julgar uma realidade temporal portanto, por debaixo, né, sob a ótica espiritual, a ótica atemporal. Certo? Então nós vamos na oração um exercício de maior comunhão com Deus, de maior intimidade com Deus e, consequentemente, de maior fundamento da nossa fé. É importante que na oração nós tenhamos o exercício da contemplação. Oração sem contemplação não é oração fecunda. Por exemplo, a gente vai rezar um texto. No tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, São Luís Maria Grande Montfort, ele vai nos instruir sobre o texto, que é um ato, né, que todos os devotos devem ter, etc. E ele nos dá uma instrução que é maravilhosa, as chamadas cláusulas. Quem lê o tratado deve se lembrar das cláusulas. O que são as cláusulas do texto? Nós estamos, por exemplo, rezando os mistérios gozosos. E nós chamamos de terceiro mistério. O terceiro mistério gozoso é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, em Belém, né? Qual é a cláusula deste mistério? A cláusula é uma expressão de fé que nós acrescentamos às Ave-Marias para melhor nos auxiliar na meditação e contemplação. Por exemplo, eu vou rezando, né? Terceiro mistério. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Todo o rosário é a contemplação dos mistérios da vida de Cristo. Certo? Do vosso ventre, Jesus. Qual a cláusula do terceiro mistério? Que nasceu em Belém. Então eu vou rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que nasceu em Belém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Eu vou rezar o primeiro mistério doloroso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que por nós soou o sangue. O segundo, vosso ventre, Jesus, que por nós foi flagelado. O terceiro, que por nós foi curado com espinho. O quarto, que por nós carregou a pesada cruz. O quinto, que por nós morreu na cruz. São coisas simples, mas que quando bem executadas, nos trazem um tesouro espiritual enorme, e nos trazem um alimento espiritual enorme. Porque o texto ele não é uma mera repetição. É uma repetição, mas não é uma mera repetição. Não é apenas uma repetição. Ave Maria, 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 Maria. Não é isso.
eu rezo inúmeras ave-marias e Pai Nossos, ejaculatórias, né? Em glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas isto serve como plano de fundo, como fundo musical para uma meditação interior, que é a meditação dos mistérios. Porque eu vou rezar Ave Marias, Ave Marias e Ave Marias, e mais Ave Marias, eu anuncio o primeiro mistério glorioso, nós contemplamos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Nosso, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, mas não estou nem aí para a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso para mim é uma frasinha que eu tenho que dizer antes do mistério, porque eu tenho que dizer. Não. Isto aí anuncia que você irá meditar, irá contemplar este mistério de fé. Então eu estou rezando as Ave Marias, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, mas estou contemplando, estou meditando aquele mistério de fé, que é o quê? Cristo ressuscitando dos mortos, surgindo diante dos seus apóstolos, né? Aparecendo para a Virgem Maria e Santa Maria Madalena, por exemplo. Cristo, quando se apresenta a São Tomé, que era incrédulo, né, e vai tocar nas suas chagas, para ter a certeza e a convicção de que Cristo ressuscitou. Isto é contemplar, né? Então, este é o ato mais sublime que nós temos em fé, na oração. É um ato de fé que nós temos na oração. Eu não estou somente falando e repetindo jaculatórias eternas, mas eu estou contemplando, primeiro, o que eu estou rezando, e segundo, o fim último desta contemplação. O fim último do texto não são as Ave Marias, mas o fim último do texto é a contemplação dos mistérios da vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Os mistérios de alegria, gozosos, os mistérios de dor, dolorosos, os mistérios de glória, os mistérios gloriosos. É isso. O fim último da minha oração não é transformar aquele momento em um talk show com Deus. Ficar conversando. Conversar com seu amigo. O fim último da minha oração com Deus é ter uma contemplação das realidades temporais a partir de uma ótica, a partir de uma lupa, a partir de um ponto de vista espiritual. É isso. Por isso que os santos escrevem as coisas sobre as coisas espirituais a partir de premissas temporais. Santa Teresa vai escrever isso aqui para auxiliar as freiras a melhor trilhar um caminho de santidade. Tá entendendo? Isso é uma questão temporal. As freiras estão com problemas para trilhar o caminho de santidade. Vou rezar, Deus me dá a graça de perceber estas coisas, agora eu vou escrever. Então são coisas da vida espiritual que devem ser aplicadas à vida temporal. Está entendendo? Porque assim, muitas pessoas elas ficam divididas, claro, são coisas divididas. Né? Um dia esta realidade deixará de existir, nós teremos somente o mundo, né, a glória do reino dos céus. Ok. Mas as pessoas fazem uma oposição eterna entre a vida espiritual e a vida temporal, né? A vida temporal. Não pode se fazer isso. Porque todos os males do mundo são fruto de uma desordem espiritual. Se, por exemplo, as pessoas estão fomentando o divórcio, é porque elas não estão bem fundamentadas na razão do matrimônio, na razão de ser do matrimônio. Se as pessoas estão matando criancinhas no ventre materno, é porque elas não compreendem o dom que é a vida, e não compreendem o fim último de um homem, da geração de uma vida. Se as pessoas estão fomentando prostituição, é porque elas não entendem, não têm a mínima noção dos fundamentos espirituais da castidade. O que é ser casto? E aí surge, por exemplo, olha, eu sou casto, eu não tenho nenhuma relação sexual com minha namorada, mas você tem toda sorte de atos impuros. Você não é casto, você é continente. É diferente. O que mais tem por aí são católicos continentes. Eles vivem a continência sexual, eles não fazem sexo. Mas, por outro lado, eles praticam toda sorte de pecado contra a castidade. O grande esforço para todos, e principalmente para os homens,
né? É exatamente isso, não ser continentes. Ser continente é fácil, afinal de Deus. Você não faz um esforço hercúleo para ser continente. Você não é um animal. Mas você faz um esforço hercúleo para ser casto. Aí são outros 500. Aí é outro nível. Ser continente qualquer um pode ser. Você pode morrer virgem, como muitas pessoas morreram virgens. Mas ser casto são outros 500. Então, retomemos. Quando nós estamos rezando, nós também estamos fazendo um exercício de total humildade. Por quê? Porque quando nós estamos rezando, nós estamos nos, como é que eu posso dizer? Ajoelhando. Nós estamos nos prostrando diante de Deus. Eu não estou dedicando este meu tempo a me importar ou a realizar qualquer outra coisa. Eu estou dedicando este meu tempo a meditar, né, a orientar as minhas realidades a partir do eterno. Então eu estou dedicando este meu tempo a Deus. Eu estou me prostrando diante de Deus. E a oração, ela não é somente um exercício de consciência, um exame de consciência. Mas ela também é um momento para adoração. Não esqueçamos disso. A oração, ela não tem somente como meio a petição, o pedir, a ação de graças, o agradecer e o desagravar os pecados cometidos a Deus. Mas também a oração tem como meio a adoração. Certo? A adoração. Adorar a Deus. Demonstrar a Deus a minha adoração. Ora, eu não gosto de rezar. O sujeito pode dizer, eu não gosto de rezar, acho muito chato. Então é melhor você ir para o inferno, porque no céu nós só faremos isso. O céu não será, sabe? Alguém que já assistiu Nosso Lar, aquele filme? O céu não terá nada daquilo. Computador, para a gente ficar conversando com nossos parentes, nave espacial, jardim, nada disso no céu. O céu é a eternidade, certo? Impressa sobre o caráter da santidade. Nós estaremos no céu para louvar, amar e adorar a Deus por todos os séculos dos séculos sem fim. Afinal, o céu não acabará, assim como também o inferno não acabará. Então, se você não gosta de rezar, você acha missa, adoração, claro, tem missas que são horríveis, mas não pela missa, mas pelo que fazem na missa. Pelo que fazem na missa, certo? Se você não gosta da missa, da Eucaristia, de contemplar a Eucaristia, de comungar, de rezar, talvez você não queira ir para o céu, porque no céu é isso que acontecerá. E por quê? O fim último do homem é estar em comunhão com Deus. Ocorre que nós temos uma realidade espiritual, uma realidade animal e uma realidade intelectual em nossa vida. A realidade animal, nós temos as nossas potências, e nós temos os nossos sentidos, eu cheiro, eu sinto gosto, eu ouço, eu vejo, enfim, eu falo. Eu tenho um instinto de sobrevivência, eu tenho um instinto sexual, eu reproduzo. Mas eu não tenho apenas esta realidade, porque eu não sou um animal, eu não sou um cachorro, um gato, eu sou um homem, dotado de uma alma imortal, não uma alma mortal como tem os animais. Ah, animais têm almas? É claro que tem. Se eles são animados, eles têm ânima, latim, alma, mas uma alma mortal, e não tem a consciência dos seus pecados. Um cachorro não se confessa, por exemplo. O cachorro não faz exame de consciência, o cachorro não reza. Eu tenho também uma realidade intelectual, eu me encho de erudição, mas eu devo transformar isso em uma vida intelectual, em um caminho intelectual. E eu tenho uma realidade espiritual. Agora, o que será de mim se eu cultivo, se eu ordeno, melhor dizendo, cultivo a vida animal não, mas se eu ordeno esta realidade animal, se eu ordeno a realidade intelectual, mas eu jogo fora a minha realidade espiritual, eu vou para o inferno, com todo o conhecimento do mundo possível e toda a continência do mundo, mas eu vou para o inferno. Certo? Porque o que Cristo nos pede não é sede continentes, como o vosso Pai que está nos céus é continente. Sede bondosos,
Não. Essas coisas são consequências do pedido que ele nos faz. Do pedido não, da ordem, imperativo. Sede santos, como o vosso Pai que está nos céus é santo. Eu vou ser continente, eu vou ser bondoso, eu vou ser misericordioso, eu vou ser paciente, eu vou ser paciente, não sei, eu vou ser paciente, eu vou ser amoroso, eu vou ser santo, entende? Sendo santo, seriam todas as coisas que são consequências da santidade. O que ele nos ordena é isso: sede santos, como o vosso Pai que está nos céus é santo. Ou seja, resumo da obra, nós temos que ser santos como aquele que é santo, 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 aquele que é santíssimo. Olha, essa é a missão. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, o céu e a terra proclamam a vossa glória. É isso. Ser santos como aquele que é 3 vezes santo. Como isso acontece? Através de uma coisa maravilhosa e real e plenamente possível a qualquer um de vocês, plenamente possível para mim também, que é a chamada configuração a Cristo. Quase um mosteiro aqui, né? Com essa categoriana aí. Configurar-se a Cristo. Quando eu configuro, por exemplo, você pode pegar, por favor, água? Obrigado. Quando eu compro um aparelho de videogame, aí eu ligo na televisão, coloco os cabos, eu vou então configurar ele. Controles, o controle tal eu quero que faça a função tal no personagem, o controle tal, sei lá, o áudio, o brilho da tela, isso e aquilo, eu vou fazer as configurações. Eu vou configurar o console, né, e os jogos que eu vou jogar, etc. Então eu irei realizar todas aquelas operações necessárias para que a coisa funcione bem. Eu irei pegar aquele console, certo? Se tivesse uma criança de 10 anos, ela adoraria essa conversa, né? De videogame. Eu vou pegar aquele console e fazer as operações e adaptações necessárias para que ele funcione da maneira que eu quero. Certo? Ele vai apertar tal botãozinho e o boneco vai pular. O que eu quero que seja esse botão, não quero que seja aquele não, eu mudo. Quando nós nos configuramos a Cristo, então nós estaremos fazendo as revisões e as mudanças e adaptações de nossa vida para que nós façamos aquilo que Cristo quer. Estão entendendo? Isto é configurar-se a Cristo. Esta é a configuração na nossa vida. Nos configurando a Cristo, nós estaremos vivendo aquilo que São Paulo fala na Carta aos Gálatas, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ora, chegar a um estágio e um grau de santidade em nossa vida, que nós podemos dizer que já não sou eu quem vivo, é somente Cristo que vive em mim, significa que São Paulo estava plena e totalmente configurado no nosso Senhor Jesus Cristo. As funções de sua vida, as suas ações estavam configuradas, foram adaptadas para fazer aquilo que Cristo quer de nós. E o que é que Cristo quer de nós? Que sejamos santos, como nosso Pai que está nos céus é santo. É isso. Certo? Este é o caminho de santidade. Isto é trilhar este caminho de santidade. Tudo isso se dá, como eu falei, através de uma coisa chamada oração. Porque pela oração, como eu disse, nós nos examinamos, a nossa consciência, o nosso ser. Pela oração, nós passamos a julgar as realidades temporais a partir de uma ótica, a partir de uma lupa, a partir de um ponto de vista espiritual e atemporal. A partir da oração, nós adoramos a Deus. A partir da oração, nós prestamos culto a Deus. A partir da oração, nós colocamos Deus como parte fundamental em nossa vida, como parte importante em nossa vida. A santidade é uma consequência disso. E depois, quando eu começo a trilhar este caminho de santidade, quão mais rápido eu ando neste caminho, o quão mais eu corro neste caminho de santidade, eu terei uma fé mais fundamentada, mais enraizada. Né? Lembre-se,
a santidade, ela não vem a nós através da lei. A santidade nos vem através da fé. Mas você está deixando lá da lei, não é preciso mais seguir os mandamentos? É claro que é. É claro que é. Mas a lei, ela tem como efeito uma instrução. Entende? Ela nos instrui, ela nos norteia. Ela normatiza a nossa vida. A fé, ela que nos santifica. Ora, o ímpio, vamos pegar aqui, por exemplo, eu e uma prostituta. Ela comete pecados. Ok. Eu e ela, nós podemos ter o mesmo acesso à lei, aos mandamentos, à lei moral, à lei divina, etc, etc, etc. Mas eu ou ela, nós só poderemos ser santos através da fé. Porque é pela fé que eu empregarei a minha existência, o sentido da minha existência a algo eterno, ao eterno, melhor dizendo. Nós recebemos a mesma catequese, nós recebemos a lei, mas eu não desenvolvi fé alguma. Ela sim. Ela se converte, eu não. Ou o contrário, pode acontecer. Então, a santidade não nos vem pela lei, ela nos vem pela fé. Porque é pela fé que eu empregarei a minha existência a algo que é eterno. Empregarei a minha existência, melhor dizendo, ao eterno. Ao eterno, não é algo, entre várias coisas eternas, mas é aquilo que é eterno, ao eterno. Nós só podemos esperar a santidade de um organismo que está orientado para a santidade. Por exemplo, eu posso esperar santidade de uma militante abortista? É óbvio que não. Ela não está orientada para tal. Ela não orienta o seu organismo espiritual para isso. Na verdade, ela nem crê que tem um organismo espiritual, se brincar. Mas eu posso esperar santidade de um católico penitente e orante? Certamente eu espero. Porque ele está ordenando o seu organismo espiritual para isso. Porque ele está realizando coisas que eu vejo, são os chamados atos de fé exercida. Eu estou exercendo atos de fé. Eu estou exercendo a minha fé. Eu estou praticando a minha fé. Ele está rezando, ele está se penitenciando, ele está se mortificando, ele está estudando, ele está lendo livros espirituais, ele está renunciando ao pecado, ele está contemplando, ele está meditando, ele está dedicando o seu tempo à meditação, à oração mental. Padre Paulo fala no seu curso, ele diz, não estou falando de texto, não estou falando de novena, é oração mental, oração pessoal, meditação. Texto é uma obrigação. Está falando de meditação, conhecer a mim, estar diante de Deus em silêncio, parado, contemplando. Isto é um ato de fé exercida. Isso se chama ato de fé exercida. Todavia, pode ocorrer que nós nos confundamos. Por quê? Nós achemos que certas distrações nesta vida de oração e de meditação denotem uma falta de fé. Mas não. O bom católico, o verdadeiro católico, o católico orante, ele transformará qualquer tribulação, qualquer adversidade ou qualquer situação adversa à oração em um momento de oração. Por exemplo, eu estou rezando, eu estou dentro do sacrário, ajoelhado, rezando. Só que eu não estou conseguindo rezar bem porque eu estou pensando muito no meu amigo cuja mãe morreu. Ele está mal, certo? E eu fico pensando, caramba, ele está mal pra caramba. E a gente se encontrou aquele dia, ele ficou chorando, né, desesperado, está no desespero.
é uma distração ao momento de oração. Mas por que você não transforma essa distração em um momento de oração? Porque ao invés de ficar batendo cabeça, meu Deus, eu preciso que você está na oração, em ti, você não para e pensa que você naquele momento de oração pode rezar pela alma da mãe dele, ou pode rezar para que ele tenha mais esperança. Estão entendendo? Era Santa Teresa ou Santa Teresinha, não lembro agora qual delas, que certa feita ou foi Santa Catarina de Sena, foi alguma grande santa. Certa feita estava na capela rezando, mas não conseguia se concentrar. Não conseguia por nada no mundo. Estava em adoração eucarística, né? E ela começou a contar os ladrilhos, né, do chão. Começou a cantar. Não sei, Santa Teresa, Santa Catarina, são tantas santas. É uma destas três, né? O fato é que ela começou a contar o piso, salvo engano. Começou a contar. O que é que ela fez aí? Um ato de fé exercida. Qual foi o ato de fé exercida? Foi contar o piso? Não. O ato de fé exercida foi estar diante do Santíssimo Sacramento, mesmo humanamente não estando apta para tal. Foi Teresa que depois ela perguntou a Jesus quando foi que ela melhor rezou, melhor adorou, e ele respondeu: quando você estava comigo mesmo sem estar Focado, digamos, exato. Isso a tradição nos traz, né? É um ato de fé. Eu estou diante do sacrário. Eu não sei o que dizer, não sei como dizer. Não sei nem. Não estou apto a contar nada aqui, a falar nada, a adorar a Deus em palavras. Mas eu estou presente diante dele. É isso. Isso é um ato de fé exercida. Entendem? Isto é um ato de fé exercida. Você está exercitando a sua fé. Isto denota, portanto, uma esperança. É uma coisa óbvia. Nós só temos a capacidade de termos atos de fé exercida, de exercermos esses atos de fé, se nós tivermos, portanto, uma prática contínua de oração e de caminhar realmente, trilhar este caminho de santidade, né? Por exemplo, a Eucaristia é um dos melhores meios para tal. Porque o que acontece na Eucaristia é basicamente o seguinte: Cristo está tocando seu corpo, pronto. A divindade de Cristo está tocando a sua humanidade, certo? A sua santidade está tocando você, manchado pelo pecado. É isso que acontece. Cristo está tocando a mim. É o seu corpo. Como se ele... Eu aperto a mão de alguém aqui, eu estou tocando, então é isso que acontece. Cristo está me tocando. Deus, é o corpo de Cristo, é o corpo de Deus, está me tocando. Então, não há nada mais cristalizado em nossa existência do que isso. Por que não utilizar este momento de comunhão para a vida de santidade? Não é? Existe uma grande dificuldade nas paróquias hoje em dia, que é a de rezar em ação de graças. Certa vez me disseram isso, né? Que é quase como o padre dá a bênção e diz, né? Ide em paz, o Senhor os abençoe, né? Os acompanhe, os abençoe, coisa assim. Esqueci agora. Acompanhe, eu acho. Faz tempo que eu não escuto esse tipo de coisa. É mais ita missa esse mesmo, né? Mas já tem essa brincadeira, né? De que às vezes tem paróquia que o padre diz: ide em paz, o Senhor os alcance. Porque até a bênção final, o nego pega, vai embora. Capa o gato da igreja. Por que não esperar o sacerdote sair do presbitério para a sacristia e então rezar, fazer um momento de ação de graça? Porque naqueles minutos em que a matéria da hóstia ainda estiver dentro de você, é Cristo tocando você, está colado em você. Não é somente onde dois ou mais estiverem em meu nome, eu estarei lá.
Não, isso é uma presença espiritual, ali é uma presença real, concreta e física de Cristo. Por que você não irá aproveitar este momento divino no seu dia, na sua vida, melhor dizendo, para fazer um momento de meditação e de contemplação? É este o ato. Olha, Cristo está me tocando, Ele está colado, o seu corpo está colado no meu. Não há relação mais íntima e não há relação mais concreta com Cristo do que essa. Utilize este momento para a vida espiritual. A questão é que neste caminho de santidade nós temos que ordenar realidades a Deus. Qual é a realidade? Cristo está me tocando. Como eu ordenarei isso? Utilizarei esse momento para estar em contemplação e meditação maior e mais íntima e profunda com Deus. Eu sofri um assalto. O ladrão deu um tapa na minha cara ainda mais. Qual é a realidade? Fui agredido, sofri um crime. Como eu devo ordenar isso? Momento de exercitar a mortificação, de mortificar a minha ira, por exemplo. Coisas que podem acontecer. Fui colocado para fora de casa. Fui expulso de casa pelos meus pais. Qual é a realidade? Fui expulso de casa pelos meus pais. Que grande humilhação. Não tenho um teto sobre minha cabeça. Como eu devo ordenar isso? Momento de exercitar a minha esperança. E o meu salto na providência. Certo? É com esse caminho de santidade, então, certo? Que nós poderemos, então, realizar aquilo que o próprio Cristo falou que nós faríamos, né? Obras maiores. É com este caminho de santidade que nós teremos a capacidade de fazermos obras maiores. É com este caminho de santidade que nós podemos ser, então, sal e luz do mundo. Tu não conhece? Devemos ser como sal, que dá o sabor, que dá o tempero, e luz que ilumina o mundo. Sem nós, o mundo é insosso e é escuro. Com nossa presença, ele se torna, vamos dizer assim, temperado. Certo? E se torna iluminado. Mas esse caminho de santidade, ele não pode ter como fim eu ser um santinho. Olha, eu quero ser um santinho. Não. Queres trilhar o caminho de santidade, deves fazê-lo para ser um santo. Não é um santinho, é um santo. Um santo. Não é uma luzinha do mundo. Olha, você é um pisca-pisca do mundo. Você tem que ser um farol. Entende? É um farol. Os seus atos de fé não podem ser um chumbinho, tem que ser uma explosão, uma bomba atômica. Sabe? Que arrasta. Os santos têm esta capacidade de onde eles chegam e para onde eles vão, eles arrastam almas. Eles têm como se fossem correntes. Sua alma está cercada de correntes, eles vão arrastando a alma junto com eles. Porque o testemunho dos santos não é um traquezinho, um chumbinho. É uma explosão colossal que destrói uma cidade inteira. O santo, ele não é um pisca-pisca de Natal. Ele não é uma faísca de um isqueiro ou de um fósforo. O santo é um farol que ilumina aqueles que estão no oceano. É isso que nós temos que ser. E, você falou do caminho de santidade. O que é que tem a ver? Restauração da cristandade. Ora, se os problemas temporais têm como raiz problemas e corrupções de ordem espiritual, nós, trilhando o caminho de santidade, nós desenvolvendo santidade, nós atingindo a santidade, iremos criar entre aqueles que são santos a chamada cultura de santidade. Realizar atos de fé exercida, ter uma vida de oração, ter uma vida de castidade, ter uma vida de pureza, ter uma vida de santidade. E se nós criamos uma cultura... Como eu havia dizendo, eu tinha travado, né? Se nós trilharmos esse caminho de santidade, desenvolvermos a santidade, esta vida, esta personalidade de santidade, nos configurarmos a Cristo, nós iremos então criar uma cultura de santidade,
onde nós iremos estar sempre exercendo atos de fé, onde estaremos sempre buscando viver a pureza, a castidade, a fidelidade, a esperança, a fé, a caridade, etc, 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 etc. E se nós criamos uma cultura de santidade e nós estamos do lado de Deus, nós vencemos todo e qualquer mal. Nós venceremos qualquer camada ou barreira social. Nós criaremos então não somente uma cultura de santidade, mas uma sociedade santa. Se fala muito ao Estado Católico, o Estado Católico. O professor Nogueira já falou várias vezes. Nós não teremos um Estado Católico se o povo assim não o quiser. E como o povo vai querer um Estado Católico? Sendo católico. Como? Com a cultura de santidade. Para esta cultura nós temos que então ser faróis. Ser realmente faróis. E assim, com a cultura de santidade, com a sociedade de santidade, nós vamos alcançar aquilo que é o segundo ponto da aula, do título da aula, que é a restauração da cristandade. A restauração da civilização católica. Aí vocês veem como uma coisa é grandiosa. Ela começa quando? Você confessando. Estando na primeira morada, recebendo o Espírito Santo. E todas as outras coisas partem a partir disso. Partem a partir disso, maravilha. Partem disso. Certo? Dos livros que eu trouxe aqui, né, eu indico alguns que os auxiliarão muito a compreender essas coisas. Né? Eu já falei de Filoteia, de São Francisco de Sales. Né? Também As Moradas do Castelo Interior, de Santa Teresa d'Ávila. Esse livro aqui da Quadrante, esse livro assim, ele não foi publicado com este nome, Páginas Espirituais, mas é um livro que apresenta sermões, trechos de sermões do Padre Antônio Vieira, o grande Padre Antônio Vieira. Então, eu indico fortemente este livro. Anotem e comprem. Páginas Espirituais, da editora Quadrante. É bem baratinho, uns 10 reais esse livro. Eu acho que eu comprei isso, eu comprei na promo. A Quadrante enlouqueceu um dia e estava vendo o livro por 5 reais. Aí eu comprei. E esse outro livro, de Lorenzo Scupoli, O Combate Espiritual, que é fantástico. É muito parecido com um Filoteia. E óbvio que eu indico a todos aquele livro que é universal, que é chamado Imitação de Cristo, atribuído a Tomás de Kempis, né? Então é isso. Eu espero que tenha apresentado algumas coisas salutares para vocês, né, fundamentais. E é exatamente pela cultura de santidade, exatamente pela vida de santidade, na verdade, que nós vamos desenvolver uma cultura de santidade. Desenvolvendo essa cultura, nós iremos criar uma sociedade de santidade, sociedade santa, e por fim iremos restaurar a cristandade. Então vamos rezar uma Salve Rainha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Venerável Pio XII, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.